E hoje nós vamos começar falando sobre mudança, tá? Que, na verdade, é o que a gente vem fazendo desde o início de janeiro, né? Mudando, dando um novo significado para as nossas vidas em termos de peso ideal. Foi isso que a gente começou a fazer? Então, de lá para cá, a gente começou a fazer muitas mudanças. Eu dei um calendário para vocês, eu dei um cardápio. O cardápio para muitas de vocês não era novidade, mas para algumas sim, né? No caso da Josi. E outras coisas que vocês foram pesquisando e vendo e fazendo, mesmo quem já está comigo há bastante tempo, teve que mudar. Porque 2020 foi um processo, 2021 tem que ser outro, gente. A gente não pode viver outro 2020. Deus me livre, né? Então, mudança, pelo amor de Deus. Vamos começar com a nossa respiração, né? O quê? Ah, mas a respiração, eu gosto de fazer a respiração no início da aula, propriamente, que é para o cérebro dar uma saída, porque vocês chegam aqui, vocês interagem e tal, vocês conversam, a gente pesa e tal, mas a gente precisa preparar o cérebro para receber novas informações e para que vocês façam as sinapses novas, né? Então, é a nossa respiração em 4 tempos que eu vou conduzir, lembrando só uma coisa, quando vocês soltarem o ar, vocês vão soltar os ombros também. Tá? É importante você fazer esse movimento, ó, de soltar, de liberar realmente o ar. Desculpa, os ombros, que é para você ter um conforto nessa região cervical aqui. Tá? Então, vamos lá. Enche o peito de ar. Inspira. Segura. E solta. Segura. Inspira. Segura. Solta. Segura. Inspira. Segura. Solta. Segura. Inspira. Segura. Solta. Segura. E agora respira normalmente. Vamos ficar em pé. Fazer o nosso treino de postura. Aproveita nesse momento para fazer aquele exercício de alongamento, espreguiçando braço, perna, né? Isso, para um lado, para o outro. Estica bem, como se você tivesse acabado de acordar. Isso, estica bem. Principalmente as costas, o dorso. É muito importante esse exercício. E agora, a gente vai ficar uns minutinhos na postura de poder. O que é a postura de poder? É aquela que você está vendo dos nossos arquétipos favoritos, né? Da Mulher Maravilha, do Super-Homem, onde você coloca as 2 mãos na cintura, separa um pouquinho as pernas e eleva o queixo olhando para o horizonte. Então, imagina que você está olhando um horizonte lá na frente, o queixo levemente acima, né, do ângulo reto. Então, você vai aumentar assim o queixo para o alto, como se você estivesse olhando para o 2º andar de um prédio, tá? Ou para o telhado de uma casa. E você vai respirar normalmente, inspira e solta normalmente com a mão na cintura, tá? Nesse momento, eu peço para você sentir toda a sua musculatura.
tá? Musculatura dos braços, das pernas, onde você está tocando com as mãos. Enche o peito de ar. Percebe que os seus pulmões estão estendendo e encolhendo à medida que você inspira, à medida que você expira. E quando você fica nessa posição, o seu corpo, ele fica mais sério, né? Ele sabe que alguma coisa está vindo por aí e você está se capacitando para resolver isso que está vindo por aí, né? Então, quando você faz essa postura, você está apresentando para o seu cérebro um poder, uma postura de poder e controle sobre as situações, tá? Então, se você conseguir ficar nessa posição por uns 5 minutinhos, o seu corpo já vai elevar a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, do ânimo, da garra, do vamos agora, do é agora, e é isso, e vamos, da certeza, né? Então é por isso que é importante que você mande do seu corpo essa comunicação para a mente. Porque às vezes a sua mente está cheia de coisas boas para fazer, cheia de ânimo, mas o corpo não está acompanhando, né? Então, quando você faz essa postura por uns 5 minutos, você consegue mandar essa mensagem do corpo para a mente. E aí a mente libera a dopamina que você precisa para tomar as primeiras iniciativas, né? Então, era isso. Você agora pode se sentar, se você quiser dar mais uma espreguiçada, levantar. Levantar a mão para cima, gente, é vitória, tá? Todo mundo que consegue alguma coisa, que vence uma competição, que levanta a mão assim, dá aquela levantada de braço, tá? A gente já teve uma aula aqui que a gente falou sobre isso, né? Só para lembrar mesmo. E essas posturas são boas de serem feitas no início da manhã e no início da tarde, tá? No início da noite não, porque aí à noite já é legal você já ir aumentando serotonina ao invés de dopamina. Pergunta que não quer calar, que é para preparar a gente para essa aula. Você se autoriza a mudar de ideia? Não. Né? Não precisa responder, não. Essa é uma pergunta reflexiva, tá? É retórica, como dizia o aluno de 5 anos. Gostou de 5 anos. Nossa, ele falava assim. Falou. Eu nunca vou esquecer dele. Adolescente falou. Falou. Ele me fez uma pergunta com relação a alguma coisa que era para fazer, eu não respondi. Aí ele falou assim, tia, essa pergunta não é retórica. Eu nunca vou esquecer esse aluno. Ele devia ter 5 anos no máximo. Muita coisa. Né? Isso é convivência com os pais, né? Então, muito lindo ele, muito fofo. Bom, você se autoriza a mudar de ideia? Ou você está rígida num princípio, numa ideia, num conceito? Sabia que para você mudar de ideia, você tem que ter uma autorização de uma das suas identidades? Todos nós temos um Google na mente. É o nosso Google pessoal. O nosso Google pessoal, ele tem um conjunto de todas as coisas que nós aprendemos até hoje. Nossas convicções, nossas respostas, né? Então, esse Google, ele que autoriza ou não, tá? Ou não. Deixa eu tirar isso aqui. É ele que autoriza ou não as nossas decisões. A gente toma decisões baseadas nesse Google, nessa identidade Google, tá? E autorizar, né, é uma coisa de autoridade. Né? Deixa ou não deixa? Pode ou não pode? Porque se pode, você muda. Se não pode, você não muda. Mesmo que o mundo, o Papa, não importa, você não vai mudar. É por isso que às vezes você acompanha pessoas que têm uma vida inteira
e elas estão sempre fazendo as mesmas coisas, incorrendo nos mesmos acertos ou nos mesmos erros, porque elas não têm essa autorização. Entendeu? Às vezes é bom, porque às vezes você está fazendo uma coisa repetidamente, mas que está te dando resultados muito bons. Mas e se isso não está acontecendo? Né? Então você precisa de saber se você tem autorização do seu Google para mudar. Porque se você não tiver, não adianta. Você vai viver na síndrome de Gabriela até Jesus voltar. Tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, para sempre assim. Né? E aí você põe o seu nome. Porque é isso, essa é a síndrome de Gabriela, né? Ela não tem autorização para mudar. E aí, nós chegamos nas fases da mudança, que na verdade eram fases do luto, que foram pesquisadas por essa médica, doutora Elizabeth Kübler-Ross. Ela fazia parte de uma equipe que tratava pessoas com câncer terminal. E ela começou a observar que quando as pessoas tinham o diagnóstico de fase terminal, as pessoas tinham determinadas reações, comportamentos, tá? E esses comportamentos, eles tinham um padrão. Ela começou a observar que eles tinham um padrão. E esse padrão, ela separou em 5 fases, né? Na verdade, não eram 5 fases da mudança, eram 5 fases do luto. Porque na sequência vinha o óbito, né? Então, era o luto. Só que alguns pesquisadores, alguns profissionais da área da psicologia e psiquiatria observaram que quando a gente está para mudar alguma coisa, a gente passa exatamente pelas mesmas fases do luto. Sim, com certeza. Você está deixando uma coisa para nascer outra. Exatamente, perfeito. E aí, as fases da mudança... a primeira, né, que ela coloca é a negação. Depois, a raiva. Depois, a negociação. Depois, a depressão. E, finalmente, a aceitação. Tá? Nós vamos falar sobre cada uma delas. Bom, pode deixar que a gente vai falar direitinho. Isso pode demorar muitos anos? Isso pode demorar uma vida inteira e não acontecer. Tá? Ou seja, nunca chegar na aceitação, parar na depressão. Mas também pode nem chegar na depressão. A pessoa fica com raiva e vai para a aceitação. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Elas acontecem toda vez que você decide mudar alguma coisa na sua vida. A decisão está aqui. Mas o processo de mudança, não. Como a gente já falou, ele é um processo. Então, toda vez que você decide que você vai mudar e passar pelo processo da mudança, você pode cair nessas 5 fases. Elas não são sequenciais e nem todas acontecem em todos os casos. Foi aquilo que você perguntou. Pode acontecer, como pode não acontecer. Quando ela fez esse estudo, ela pesquisou inúmeros pacientes. Né? Então, ela observou esse padrão. Mas não significa que todo mundo vai passar pelas mesmas coisas, não. Podem dar origem a um processo de vingança. A gente vai falar ainda sobre isso. Tá? Porque quando você não aceita uma determinada coisa e fica na raiva, dependendo de como seja a sua estrutura mental, você pode querer se vingar. E é daí que vem, às vezes, né, casos de pessoas que saem matando todo mundo, saem atirando todo mundo. Na verdade, ele está se vingando de alguém que fez alguma coisa para ele, mas ele acaba se vingando, fazendo, né, com todo mundo. Né? Ou então, não chega a ser um extremo de matar, mas é um processo de vingança em cada relacionamento que tem. Né? Quer se vingar da mãe, aí bate no cônjuge, entendeu?
A procrastinação e o vitimismo atrasam muito o processo de mudança. Isso é normal, não é só eu, não é só você. Tá? Procrastinação, eu vou deixar para depois. Segunda-feira eu começo. Depois do Natal, no Ano Novo. Passou Natal e Ano Novo, eu começo. Aí as férias chegam, não, mas aí depois das férias, com certeza. Não, mas aí vem o carnaval. Aí vem o carnaval, que esse ano a gente nem vai ter, vai fechar de vídeo. Aí depois do carnaval. A Páscoa! Mas só falta um mêsinho para Páscoa, né? Entendeu? E você vai procrastinando, até chegar o próximo Natal, tá? E o vitimismo também, né? Por que isso acontece comigo? Por que, poxa, fulano come e não engorda, vai pro pé o que ele come. Isso só acontece comigo. Ah, porque na minha família todo mundo é assim. Entendeu? Perdem-se muito tempo e muitas oportunidades barganhando com as circunstâncias. A gente vai estudar sobre a fase de negociação, que é a barganha. Você está tendo gente que está falando para você sobre uma coisa que vai funcionar, que poderia funcionar para resolver seu problema, e você não está pegando a oportunidade. O troço está passando, o tempo está passando. O tempo está passando, o tempo está passando. E a gente não corre atrás. As oportunidades vão chegando e a gente vai só contando histórias do outro, né? Porque o outro vai conseguindo. O fulano conseguiu. Como é que você conseguiu? Ah, não sei como é que você consegue. Aí eu sei, eu acordo cedo, eu tenho disciplina para estudar, eu tenho plano de estudo, por isso que eu consigo. Né? Somente depois da aceitação ou do perdão é que se consegue resolver o problema. Eu coloquei perdão ali, quer dizer, não fui eu, fui o autor, né? Colocou perdão, porque às vezes você precisa se perdoar ou perdoar alguém para que você consiga sair daquele impasse. Você está no impasse porque você não aceita, mas também porque você não perdoa. Você não dá o braço a torcer, eu não vou mudar, eu não vou ceder. É ele que tem que ceder, é ela que tem que ceder. Eu não fiz nada para pagar porque eu não merecia isso. Vitimismo, né? Bom, fase 1, que é a fase da negação. Quais são as características dessa fase? Vocês vão ver que as fases têm características que às vezes se repetem, tá? Nas outras, vocês vão observar isso, tá? Por quê? Porque às vezes você tem uma e não tem a outra, mas as características você tem. Né? Então, na fase de negação é o seguinte, olha só, você tem que eliminar 30 quilos. Aí você tá, que isso? Que 30? Eu tô ótima assim, eu tô bem. Quem quiser gostar de mim assim, vai gostar. Eu nem tô tão boa. Não tô, que isso? Minhas roupas estão cabendo. Né? Você está negando. Você... não tô assim, não tô gorda. Evita o processo. Eu fazer tratamento para emagrecer? Nem pensar. Largar meu pão? Meu pão. Meu pão. Mas meu pão. Porque, gente, eu tenho paciente que fala isso para mim. Ó, minha prima gostou muito, viu essas coisas, gostou muito desse tema. O pão, não quer ficar, você vai tirar o pão. Fora os que vêm aqui. A senhora vai tirar minha cerveja? A cerveja é mal. A senhora vai tirar minha cerveja? Você, meu querido, você passou por aquela porta ali, eu já tirei essa cerveja. Entendeu? Toda pessoa que passa por aquela porta ali, deixa a cerveja lá fora. Então, evita o processo. Não quero nem ouvir falar. Se você começar a falar a respeito, a pessoa fica chateada, a pessoa muda de assunto. Tá? E não é só com relação a emagrecimento, não, né? É com relação a tudo. Né? Tem que mudar o trabalho, tem que mudar a casa, tem que mudar a forma de lidar com as pessoas. Quando você começa a falar, evita. Cria resistência.
Sabe? Ah, não, mas isso não é possível que seja assim. Você já ouviu outro profissional? Você já ouviu uma outra opinião? Resiste. Resiste aos seus argumentos. Rejeita a ideia. Nem pensar que eu vou ficar com uma cerveja. Nem pensar que eu vou largar meu pão. É ruim. Ela tá doida. Sua nutricionista tá louca. Põe foco nos obstáculos. Ah, mas sexta-feira de manhã não tem como. Ah, mas quinta-feira à noite também não tem, não. Ah, mas eu não consigo. Ah, não. Ih, assistir aula? Ah, não tem mais saco para isso, não. Cria empecilhos que acaba caindo na mesma coisa. Né? Quando eu coloco cria, é porque não existe. Quem quer, faz. Quem quer, faz. Por isso que nossa hashtag é sem mimimi. Porque eu sei que se vocês quiserem, vocês fazem. Eu sei disso. Entendeu? Então, a pessoa cria empecilhos. Finge que o problema não existe. Isso aqui é muito comum. Né? Finge, ele sabe que está com problema. Sabe que precisa arranjar um emprego melhor. Sabe que a situação em casa, com a família, com os irmãos, sabe que a situação está difícil, mas finge, vai empurrando com a barriga. Sabe aquela coisa do, vou empurrando, amanhã eu faço isso, vai procrastinando. Posterga a solução. Não para pensar, não tem um plano. Né? Não tem um plano. Vamos deixar isso para depois. Gera conflitos, né? Porque se você está na fase de negação, o problema está aí, a coisa está urgente, só que tem uma pessoa que está empacando, né, e está gerando um conflito ali entre os demais. Extremamente complicado isso aqui, porque você gera conflito no ambiente. A fase 2 é a fase da raiva. Então ele já não está mais negando. A coisa realmente agora, então tá. Mas o então tá, e aquele então tá. Tira a pessoa daqui agora, focando no passado. Né? Porque era desse jeito. Porque eu era magra. Eu era um palito. Eu era um palito. Sabe quanto eu vestia? 36. Quando eu vestia, eu fiquei, olha, a época que eu fiquei mais gorda foi quando eu tive meu filho. Sim. Entendeu? Eu tiro daqui agora, bota no passado. Só que as coisas mudam, né? A gente acha que não, mas as coisas mudam. O metabolismo muda, as atividades mudam. Os alimentos, os hábitos. Procura culpar, mas a culpa é da minha mãe. Mas eu sou assim, culpada é minha mãe, culpada é meu pai. Porque não é um vitimismo? O vitimismo procura o quê? Um culpado, que não é ele, óbvio. Rejeita. E esse não procura culpado, entra até a genética aí, né? Porque todo mundo na minha família. Porque a genética da minha família é ser gordinho. Né? Rejeita conselhos, tá? Porque está com raiva. A pessoa está na fase da raiva, porque ela sabe que ela vai ter que fazer uma modificação. Então, ela não quer conselho teu. Aí, se você vai falar qualquer coisa, vem com 5 pedras na mão. Todo mundo aqui acho que já passou por isso. Põe foco nas causas e não nas soluções. Né? Então, você sabe por que você está acima do peso. Você sabe. Mas isso não é importante agora. O importante é modificar para que aquilo não te acometa mais. Né? Vai. Eita, o que aconteceu? Cria afastamentos. Gente, quem é que tem paciência para ficar ao lado de uma pessoa que está com raiva de uma coisa que ele tem que fazer? Você
Chega uma hora que você não quer falar mais, você não quer conviver mais, porque a pessoa está sempre com raiva, com 5 pedras na mão, culpando todo mundo. Aí cria realmente doenças físicas e mentais, porque uma pessoa que está vibrando na frequência da raiva, ela com certeza está com cortisol alto. Então, cortisol com dopamina, olha só, fica agressivo. Aí aumenta a pressão, dá gastrite, que pode vir a evoluir para uma coisa pior, uma úlcera, dá refluxo, dá enjoo, dá prisão de ventre ou diarreia. Porque aí começa, né, dá mancha na pele, o cabelo cai. Olha quantos problemas. Né? Tudo isso por causa de estresse, por causa de raiva. Gera mais conflitos, obviamente, né? E piora ainda mais a situação. Então, a fase 2 é uma fase extremamente perigosa de se ficar. Tá? Muito perigosa, porque ela começa a mexer, com a parte física, o corpo começa a esmorecer. Fase 3 é a fase da negociação ou barganha, que é quando você começa a pegar as situações assim, mas e se a gente fizer isso assim, assim? Entendeu? Ah, mas e se eu colocar uma roupa bem largona? E se eu comer pão aquele outro, né? Integral. Pão integral. Eu paguei pão integral, doutora. Tá tudo bem? A minha mãe. E o leite sem lactose? Ó, tem o leite sem lactose. Aí enche meu aplicativo de foto de leite. Pode esse? Pode esse aqui? Pode esse daqui? Ó, eu vi um. Pode esse daqui? Doido para você falar assim. Aí eu falo assim, tem um documento no seu prontuário escrito regras inegociáveis. Por que o nome é regras inegociáveis? É para o sujeito ler e não querer barganhar comigo. É porque não tem como. Ou você come inflamatório, ou você come anti-inflamatório. Ou é sim, ou é não. Tira daqui agora também, porque quando você foca... Por que você está querendo barganhar? Porque você está querendo continuar no modo que você usava no passado. Né? Então, no passado, você comia pão. Então, agora você está barganhando, não é o pão francês, é o pão de fogo, pão integral. Mas não interessa, é pão, é ano passado. Procura manter a situação. Né? Na barganha, você quer manter. Ah, mas não dá para só final de semana? Mas não dá para botar o dia do lixo? O dia do lixo nada mais é do que um tipo de barganha. Né? Rejeita a necessidade da mudança. Ah, mas também não é assim. Você está exagerando. Ju, você está exagerando. Não é assim também, não. Não precisa desse radicalismo todo. Entendeu? Isso é muito radical. Tá? Então, comer um pouco carboidrato é muito radical para o meu gosto. Não faço mesmo. Você anota a frase de todos os pacientes, né, que aí você tem conteúdo. Mas são muitos anos ouvindo todo dia a mesma coisa, né? Põe ênfase na permanência da situação. Então, não é essa fase da negociação, ele está usando a inteligência dele, está usando o Google dele, pessoal, para, de forma inteligente, não sair da situação. Cria possibilidades baseadas na sua zona de conforto. Então, as possibilidades que eu vejo para fazer essa mudança não vão me tirar daqui. Eu até faço, contanto que eu não saia da minha zona de conforto. Entendeu? A ideia é essa. Eu até faço. Eu até vou. Mas não saio da zona, não. Gera mais conflitos. Porque é muito chato você ter uma pessoa barganhando com você o tempo todo. Imagina eu recebendo 9 fotos de rótulo.
Gente, é porque agora, esses celulares novos, você elege se você quer ou não que abra. E que salve também, né? E que salve, Você elege isso. Mas antes não era assim, eu não tinha isso, eu não sabia configurar. O meu celular ficava totalmente sem memória, de tanta foto. Aí eu posso isso, vocês, meu amor, leia o material que eu te dei. Leia uma lista. Não. Você foi não. Tá? Entendeu? Porque é conflitante isso. A pessoa está toda te perguntando, mas pode, eu já falei que não pode. Eu já falei que não dá. E aí as pessoas acabam ficando irritadas com isso. E posterga a solução. A solução do problema nunca chega, né? Porque você está barganhando, você está se andando ali na sua zona de conforto. E a solução não está na sua zona de conforto. A solução está fora da zona de conforto. Então, enquanto você barganha para continuar na zona de conforto, você não vê a solução. O problema continua lá lindo. Fase 4, que é a fase da depressão. Essa daí é o seguinte, o dó. Oh, não. O dó. Entende? Eu não consegui, mas por trás dessa fase tem uma coisa assim bem impactante quando eu descobri. Tira daqui agora focando no ano passado. Só que esse foco no passado aqui, ele é mais forte, mais intenso. Porque quando você chega na fase depressiva, você realmente já está lá. Ninguém te tira de lá. Está lá. Tem que tomar remédio, inclusive. Desiste de negociar. Você já não quer mais negociar, porque você já tentou negociar. Você, às vezes, negociou, não conseguiu. Tem frustrações, porque você sabe que a negociação não vai funcionar, não vai tirar você do problema. Então, você desistiu. Rejeita a solução e desistiu, jogou a toalha. Né? Põe foco na dor da perda. Você não vê que uma coisa está morrendo e outra está nascendo. Então, se você está morrendo o pão com café com leite de manhã, está nascendo um desinchaço. Né? Você não está comendo pão, mas você não está inchando. Olha que legal. Mas a pessoa, quando ela está nessa fase da tristeza, ela só foca que ela não está comendo o pão, ela não está tomando a cerveja. E ela não está mais comendo o doce dela. Os amendoins cobertos com chocolate não pode mais. A coxinha do lecador. A coxinha, desiste dessa coxinha, pelo amor de Deus. Até chora, né? Não, e o japonês? E o japonês, que a pessoa adorava comer aquela comida japonesa, tupiniquim, e de japonês aquilo não tem absolutamente nada. E ela não está podendo comer mais o japonês. Que eu acho bem engraçado, eu vou comer o japonês. Olha que coisa doida. Eu vivo no maravilhoso mundo de Bob, e imagino o japonês comendo o japonês de garfo e faca. Então você põe o quê? O foco é na perda, não é no ganho. O depressivo, ele não vê o ganho, ele só vê a perda. Ou seja, ele está totalmente no hemisfério esquerdo. Impressionante. Cria mais doenças físicas e emocionais, óbvio, que aí você já sente dor de cabeça, aliás, dor no corpo todo, né? Porque o cortisol muito alto, ele inflama. E a inflamação gera dor. Então você fica com dor nas pernas, nas articulações, garganta então. Né? As doenças emocionais, elas necessariamente vão para o físico. Gera conflitos internos. Você com você mesmo. Por quê? Porque você, quando chega na fase da depressão, você já entendeu o que você tem que mudar. Você já entendeu que não tem jeito, você já quis barganhar, você já ficou com raiva, nada disso resolveu. Então você já sabe que não tem jeito. Só que é uma briga interna. O outro, nessa fase aqui, o outro já cansou de falar com você. Já cansou de tentar dar conselho. Já cansou de tentar dar solução.
apresentou oportunidades para você e já desistiu de você. Tá? Porque nessa fase da depressão, ninguém fala mais nada. A pessoa está com pena do outro já. Né? Porque o outro se exclui, inclusive. Não vê mais a solução, porque já desistiu, né? Quando você desiste de olhar, você não vê mais nada. E, finalmente, você está no fundo do poço. Acabou-se. Aí daí, ou você morre, porque a depressão também mata. Né? Você vai tomando remédio. Tem gente que vai a óbito por suicídio. Como a gente já viu pessoas deprimidas, né, que se suicidam. Mas por quê? Não viram luz no final do túnel, não quiseram ver também. Né? E aí, finalmente, ela chega na fase de aceitação, quando ela consegue superar a depressão. Na verdade, gente, a depressão pode acontecer ou não. Tá? Você pode, por exemplo, sair da raiva para aceitação. Você pode sair da raiva, você pode sair da negação para a barganha, para a aceitação. Tá? Isso tudo vai depender de como é a sua forma de pensar e perceber o mundo. Foi aquilo que a gente falou. Nem todas as pessoas passam por todas as fases, não. Tá? Bom, chegando na aceitação, você já põe o foco no aqui e agora. Tá? Então, você agora quer mudar. Então, o que tem que fazer? Né? Então, você já aceitou. Tá, vou ter que emagrecer. Vou ter que dizer não para uma série de coisas que eu gosto. E o que eu vou fazer? O que é para fazer agora? Qual o próximo passo? Né? Faz o que tem que ser feito hoje. Ele saiu do passado. O passado não tem mais nada a ver com o aqui e agora. O passado é só uma referência. É como se fosse uma biblioteca. Como se fosse um livro que você fosse lá dar uma olhadinha. Tá? Rejeita buscar culpados. Tá, a minha mãe me deu muito docinho quando eu era pequena, mas a minha mãe não me dá mais doce. A minha mãe nem mora mais comigo. Entendeu? Então você para com aquela história de foi por causa da minha mãe, foi por causa da minha avó. Foi porque eu ficava com a vizinha, minha vizinha todo dia fazia aquilo. Mas a vizinha nem vive mais, ela já partiu. Ela já nem está mais aqui entre nós, e você está culpando a vizinha. Então, acabou com isso. Põe foco no aprendizado através da perda e da mudança. Lembra que lá na depressão, o foco era perda? Aqui não. Aqui o que eu aprendi? Eu aceitei, tá bom. E o que isso valeu? De que valeu eu ter passado por essas experiências? O que eu aprendi com isso? Como eu devo fazer para não voltar àquele estado anterior? Né? Cria mais saídas com as oportunidades percebidas. Tá? Aí eu tenho... Se eu passei pela barganha, então eu tinha pessoas que me ajudavam. Então, o que eu posso aproveitar disso tudo que eu aprendi, disso tudo que me foi passado? Quando você aceita, você olha para as oportunidades com um outro olhar. Você vê saída. Resolve os conflitos internos. Se você aceitou, você já está bem com você mesmo. Então, mesmo que você ainda não tenha chegado no objetivo que você quer, mas você está bem, porque você sabe que você está lutando e que uma hora você vai chegar lá. Entendeu? Então, não tem o mimimi. Não tem a chateação. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, não sei como é que você consegue. Aí você fala assim, eu consigo de boa. No início, não. No início era difícil, mas agora já me acostumei. Eu já acordo de manhã. Quando eu vou para a cozinha, eu já vou preparando as minhas coisas que eu gosto de comer. Às vezes você mora com pessoas que não fazem o seu protocolo e você fica numa boa também. Né? Ou então, quando você vai ao mercado, você já vai diretamente nos locais onde você vai comprar as suas coisas. Né? Então, isso aqui, porque você resolveu o conflito interno. Você não se sente mais desmerecida. Se você vai numa festa, você vê todo mundo se jogando nos doces, você fica, ai meu Deus do céu, todo mundo se inflamando.
Tipo, eu vou na padaria para comprar pão para minha mãe, ainda espero sair o pão quente. Aqui, fico lá na padaria, assim, cheirando aquele cheiro maravilhoso. Compro aquele pão quente maravilhoso, vou para ele debaixo do braço, chego em casa, minha mãe abre aquele pão, come, então Por quê? Porque conflitos internos totalmente resolvidos. Você não se sente a coitada. Né? Porque as pessoas começam a falar assim, poxa, coitada de você. Você não vai tomar cerveja, não? Ah, coitada. Num calor desse. Num calor desse, você não vai tomar. Não acredito. Gente, que judiação. Não. Só que tem uma coisa. Você está tão bem internamente com você mesmo que você não se vê no vitimismo, que você não se vê como uma coitada, como um coitado. Muito pelo contrário. Você se vê como um privilegiado de estar exercendo uma autoridade sobre aquilo que você realmente quer. E tudo é dentro da sua mente, da minha mente. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. você abre a frasqueira e vai com uma limonada geladinha. Não é? E a pele? E a pele? E o cabelo? E o brilho nos olhos? E quando você vai começando a caber nas roupas que não cabiam? Né? Vai tirando as fotos, cada vez você vai ficando melhor nas fotos. Tudo isso, esses conflitos internos aqui, eles vão sendo substituídos por esses prazeres. Né? E isso vai te dando mais força, vai te dando mais segurança. Só que você só consegue vislumbrar dessa forma depois que você já se curou desses conflitos internos. Porque ninguém está te cobrando nada. Isso é você com você mesmo. Com você mesmo. E consegue a melhor solução. Porque para cada um é de um jeito. Tá? Todos sabemos que existe um protocolo padrão, que existe uma forma padrão de lidar com determinados alimentos, com determinados suplementos, mas cada um responde de uma forma, então é preciso que haja ajustes, cada um está inserido dentro de um contexto social, pessoal, então cada um com seus problemas pessoais que tem que resolver dentro da sua casa. Cada um tem um tipo de trabalho que exige mais esforço emocional do que outro. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Para cada um tem uma solução, que não necessariamente é a mesma do outro. Mas o importante é que você esteja ciente disso e buscando usar as oportunidades para resolver. Do seu jeito, para a sua vida, no seu contexto, no seu momento. Entenderam? Não existe fórmula mágica, nem fórmula de bolo, não existe nada disso. O que existe eu estou no centro do meu controle, da minha vontade. O que eu vou fazer? O que vai me aproximar do meu objetivo hoje? Será que se eu fizer essa escolha agora, vai me favorecer mais ou vai me prejudicar mais? Eu preciso disso agora realmente? Eu preciso comprar isso agora? Eu preciso comer isso agora? Eu já comi isso. Eu sei o gosto que isso tem. E depois? Depois que eu comer, o que vai acontecer? Eu vou ter um sabor, vou ter, legal, tal. Mas será que eu preciso disso agora? Nesse momento, esse aqui agora que eu estou vivendo. É um aqui agora que tem a ver com comer e passar por essa experiência? Porque dependendo, pode ser sim ou pode ser não. Se você tiver já alcançado o seu objetivo, já no seu peso, você pode passar por aquela experiência, que aquela experiência não vai atrapalhar o seu processo. Mas se você ainda está no início do processo, ou no meio do processo, você vai quebrar uma bioquímica, uma estrutura bioquímica que você levou um tempo para construir, por causa de 5, 10 minutos ali de um prazerzinho que você pode postergar. Entendeu? Então, dependendo da sua situação, das circunstâncias que você esteja vivendo, você vai estar no controle aí. Você vai estar na escolha. Isso faz toda a diferença, né? Bom, e aí, eu trouxe para vocês
isso aqui é só uma comparação mesmo, né? De quando você fica com raiva, né? A raiva vem depois da negação, né? Você nega o processo, você fica com raiva e você é levado à vingança. Qual é a frequência da raiva? A gente vai falar só um pouquinho de física aqui, né? 150 Hz, que é uma frequência alta, né? Mas é um sentimento de frustração, que pode ficar escondido em nosso interior ou ser exposto no momento de fúria. Junto com ela vem a culpa, a vergonha e mal-estar, pois quase sempre, após perder o controle, a pessoa sente-se mal por não ter conseguido controlar os seus atos e palavras. Ou seja, você se arrepende. E aí, você vai se vingar onde? Na comida. Né? Ou você vai se vingar na pessoa, que também pode. Mas no nosso caso, como nós somos pessoas boazinhas, a gente se vinga onde? No chocolate, na pizza, na cerveja. É questão da comida ser emocional, né? Exato. Você vai para uma... Eu tô feliz, eu como o que eu gosto. Eu tô triste, eu mereço comer também, né? Exatamente. É o mesmo ponto. E a outra contrapartida é a aceitação. Você nega, mas você aceita. Você pula direto para a negação. Aí você tem o quê? A resolução do problema. Então, a aceitação, toda vez que você aceita alguma coisa, sua frequência aumenta lá, ó. 350 Hz. Beleza. Aceitação e resiliência são essenciais para quem deseja uma experiência de vida produtiva e mais leve. Entendeu? Trabalhar a resiliência é fundamental para compreender o mundo e a nossa essência espiritual. Resiliência, para quem lembra, é o quê? É a capacidade de passar pelos obstáculos na boa, de boa. Tem que resolver um problema? Resolve. Não se desespera, não fica com raiva, não xinga, não culpa ninguém. Isso é ser resiliente. É segurar as pontas ali, resolver, fazer o que tem que ser feito, esperar passar, né? Porque nem tudo a gente consegue dar jeito, tem coisa que a gente realmente tem que esperar passar. Tudo no mundo é diverso e quem se fecha a qualquer que seja a diferença está contrariando uma lei universal. Por quê? Porque a mudança acontece o tempo todo. Nós entramos aqui no horário. Quando nós sairmos, lá fora vai estar diferente. Não? Quando você chegar em casa, até você chegar em casa, o tempo já mudou de novo. As coisas vão mudando, as plantas vão crescendo, né? Nosso cabelo vai crescer, é que a gente não se liga nisso. A gente não dá foco para essas coisas, mas o tempo todo nós estamos mudando. Tá? É uma lei universal. A única certeza que a gente tem é que vamos mudar. Tudo está mudando o tempo todo. Então, quem é muito rígido, ele só observa as coisas caminhando e ele parado no tempo. Entendeu? Então, quanto mais tempo você demorar para aceitar uma necessidade de mudança, pior. E aí, a gente vem para o nosso plano de ação. Eu vou passar para vocês a ferramenta. Tira um e passa, por favor. Passa para o lado. Você dá de mais dúvidas. A gente não vai fazer aqui. A gente não vai fazer aqui, não. A gente vai fazer em casa, porque vocês precisam pensar direitinho. Qual é a fase da perda ou do luto em que você se encontra hoje? Nosso foco aqui, gente, é volta ao peso ideal. Então, essa perda aqui é da aceitação de que você precisa mudar seus conceitos, seus pensamentos, suas atitudes, seus métodos, para que você chegue no seu objetivo.
Em qual fase? Aí a gente viu lá, quais são as fases? Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Né? Então, qual delas você se encontra? Né? Não precisa responder, tá? É retórica. Quais recursos internos? Tá? E aí eu escrevi aí para você. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, calma, autocontrole. Você pode dispor hoje para aceitar aquilo que precisa perder. Perder aqui você tem que sair da sua zona de conforto, tá? Sair da sua zona de conforto pode ser ter que fazer uma atividade física, ter que parar para cozinhar, né? É chato. Porque a zona de conforto é o quê? Ligar e pedir para entregar na sua casa a sua comida. Né? Mas aí você vai ter que fazer, porque nem sempre a gente consegue comprar aquilo que a gente pode comer. Então, quais são os recursos que você pode tirar de você mesmo para fazer o que tem que ser feito hoje? Faça uma lista de possíveis soluções para as suas perdas. O que está ao seu alcance fazer para que você consiga melhorar a sua experiência? Né? O que dá para você fazer hoje? É hoje mesmo, hoje, sexta-feira, é dia 5. O que dá para você fazer hoje? Hoje eu posso fazer uma volta de caminhada lá no Oliveira Bela. Hoje eu posso fazer uma sobremesa. Hoje eu posso dar um pulo e resolver. Hoje dá para fazer isso. Não dá para fazer tudo, mas isso eu consigo. Né? Porque nós temos uma série de procedimentos dentro do método Nutri-Motivação que nós temos que fazer, né? Botar em prática. Daquela metodologia, o que a gente pode fazer? Então, a partir daí, você já pega ali a sua listinha e vê o que dá para fazer. Gente, sempre hoje. Ontem não existe mais. Dia 4 de fevereiro de 2021. Jamais vai se repetir. Não tem como. Acabou, passou, já era. Dia 6 de fevereiro de 2021. Tá onde? Você pode fazer alguma coisa dia 6 agora? Não. Não. Esquece. Você só tem o aqui e agora. Você só tem o já. Você pode fazer hoje. Uma coisa você já fez nesse sentido, porque está aqui. Pronto. Você já, dentro dessa lista de coisas, uma você já realizou. Que está aqui ouvindo essas coisas, aprendendo, né, fazendo seus raciocínios, né, seus pensamentos, suas sinapses. Né? E as outras coisas, a partir de agora, o que dá mais para você fazer hoje? E por que foi bom ter participado da sessão de hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Sempre uma aprendizado. Sempre uma aprendizado. Então é sempre bom. Não, engraçado, essa sessão sempre bom. Mas por quê? Olha só, por quê? Como que foi bom? Eu acho que reafirma o ponto sempre. Reafirma. Reafirma, porque a gente sabe, nosso Google sabe. O nosso Google interno sabe. É ele que promove os encontros. Sabia? Tem algum sentimento. É importante você entender por que você está sentindo. Sim. Foi bom hoje. É bom você fazer. Tira do inconsciente, bota para o consciente, você começa a elaborar. A gente sabe o que tem que ser feito, só tem a dificuldade de colocar em prática. Por que a gente tem dificuldade de colocar em prática? Tira da zona de conforto. Mas por quê? Não, da aceitação, né? No fundo,
tudo. A gente não aceitou, a gente ainda está ganhando. Enquanto a gente está tendo dificuldade para fazer as coisas, a gente ainda está na fase 3. Nossa, de vez em quando a gente tem uma recaída. Mas eu acho que a gente vive uma eterna negociação, né? Por mais que a gente tenha aceitação, eu ia até te perguntar se é possível isso. Por mais que a gente esteja no processo da aceitação, a gente vive na questão da negociação. Tipo, não vou comer isso hoje, mas daqui a um tempo eu vou poder escolher tomar um negócio diferente, vou poder comer ir numa festa, tomar um copo, sei lá, de alguma, não sei. Não, porque tem essa questão. Qual é a diferença? Quando você raciocina assim, qual foi o teu aqui e agora? A situação. Tá vivendo. Entendeu? Você não tomou o negócio agora. Entendeu? Porque a gente não tem, gente, não existe futuro. Só existe o aqui e agora. É a única coisa que você está trabalhando aqui e agora. Então, quando você resolve assim, não, eu não vou comer essa sobremesa agora, eu vou comer de noite, ou então eu vou comer no final de semana. O que você fez com o teu aqui e agora? Aceitou a situação. Entendeu? Porque se você deixar, você acaba não comendo. É isso, né? Exato. Então, na verdade, você não está na negociação. Porque se você está na negociação, você vai pensar, só hoje. E você não faz. Aí o teu aqui. Porque, gente, é muito difícil entender isso. Eu reconheço, porque eu levei um tempo para entender isso. Não existe depois. Não tem depois. Só tem agora. Então, quando você fala assim, eu não vou tomar isso agora, eu vou tomar isso depois, vou tomar isso semana que vem, vou tomar quando eu tiver no meu peso, você, nesse momento, você não barganhou. Não, porque realmente não fica. Esses dias, é engraçado porque aconteceu esses dias. Eu vi vendendo tipo um flan, assim, que eu comi quando eu era criança. Eu falei assim, cara, eu vou levar, porque se um dia me dá vontade de comer, tá lá, a gente vai dar pro vizinho, entendeu? Porque não passou, tipo, eu lembrei, deu aquela sensação, cara, comi aquilo na infância. Aí levei, mas eu não fiz, porque eu não vou fazer mesmo. A minha mãe também não vai fazer, então não vai pra cozinha. E ficou lá, tá meses. Então, tipo assim, não precisa, né, realmente já passou. Já passou. Do deixar para depois. O depois daquele dia já passou. Naquele dia você não barganhou. Você levou para casa, mas você não comeu, não fez. Sim. Já passou depois, já passou depois. Olha quantos depois já vieram naquele dia. Nem existe mais. Assim, né? Entendeu? Então, mas é muito difícil a pessoa entender isso assim de pronto. Porque não é, a gente não cresceu ouvindo isso. Então é difícil entender. Mas você, na verdade, você não está na barganha, você está na aceitação. Eu acho que em todos os processos da nossa vida, a gente está sempre nessa balança entre barganha e aceitação, né? Para tudo na vida. Algumas. Tem gente que não. Tem gente que fica com raiva, que não entra na barganha, que é do jeito que ela quer e acabou. Ela não vai barganhar. Tem que ser do jeito dela. Por isso que é aquela da história que a gente fala da importância do perdão, né? De seguir em frente, né? Tem pessoas que não aceitam. Assim como tem pessoas que entram na depressão, na tristeza, e não aceitam nunca. Nunca. Elas às vezes, até adquirem doenças psicossomáticas mesmo, como uma úlcera, como uma enxaqueca crônica, como um câncer. Mas ela não aceita. Eu vivi em casa, porque assim, a minha mãe entrou num processo de depressão e eu lembro que assim, a primeira coisa que a médica falou para ela foi exatamente assim. A médica, a gente deu muita sorte, foi uma médica maravilhosa, falou assim para ela, olha, a primeira coisa, a senhora tem que querer. Enquanto a senhora não querer, não adianta, ninguém vai conseguir ajudar a senhora. Então, tem que partir da senhora. E daí é que eu também soube como agir, né? Então, assim, é um processo que realmente foi o que você falou. A pessoa, né, tem que estar... Isso aí, a pessoa tem que estar pronta. Tanto é que a minha mãe, a própria médica falou que a minha mãe foi uma das pessoas que saiu, assim, que entrou.
e saiu da depressão, assim, muito rápido. Rapidamente. Rapidamente. Pois é, porque ela quis. Ela quis, ela aceitou, né? Ela querendo ou não, ela aceitou que ela tinha. Seja lá o problema que foi, Isso ela aí. superou. Ela tinha que dar a volta por cima. Ela superou. Tem pessoas que não superam. Por exemplo, o casamento do filho. O filho vai embora, a filha. Ou então vai morar num outro país. A mãe e o pai não aceitam. Minha mãe tinha uma amiga, o filho dela morreu, o filho dela era das Forças Armadas, e um deles treinamentos aí, morreu, foi uma morte super estúpida e tal. Gente, foram anos e anos e anos e anos e anos. Eu tinha até nervoso de entrar. Aquela casa era um santuário. Você chegava lá, a impressão de que você tinha era de que a qualquer momento ele abria aquela porta e ia entrar. A sensação de que você tinha era que ele estava vivo. Ela nunca conseguiu Desfazer das coisas. aceitar que ele estava morto. Então, E aí, com isso, ela morreu para a vida. que é uma depressão. Isso aí. Ela deprimiu, ficou tão triste que Isso aí. Ela morreu para a vida. isso acontece, gente. E quando você vê um super obeso, aconteceu a mesma coisa. Vocês já viram essas pessoas que elas nem se movem mais, que elas ficam acamadas, não tem como de se locomover? Então, são pessoas que se entregaram e que não aceitaram, a mente não aceitaram. Mas tem que programar pelo Isso. Entendeu? E São muitos pessoas- não conseguem Não. sair da condição. E essa sensação de peso tem que entender que, assim, tem que aceitar não só, aceitar que é pela vida inteira. Porque, Isso. assim, eu já marquei várias vezes com caveirinha, com gancho peso, aí chegava no meu peso, aí queria voltar, dizia, não, eu vou comer agora, não vou fazer dieta, se tem umas coisas que estiver bem, eu vou voltar também aqui mesmo. Da mesma forma que era, voltava tudo de novo. Volta. Então, assim, essa aceitação também tem que ser uma aceitação que você vai barganhar, mas você também tem que aceitar que nunca mais você vai poder ter aquele ritmo que você tinha. Porque senão você vai ficar com aquele corpo de novo. Isso. Ontem ou anteontem mesmo, eu estava falando com uma paciente. Não existe ex-obeso. Não existe ex-obeso. O que existe é obeso desperto. Ele está desperto. Ele sabe que se ele dormir, ele volta a acordar. Entendeu? Não existe. Porque é um padrão mental. Está aqui, ó, na mente. Porque se fosse simples assim, as pessoas faziam outras técnicas, como a da medicação, da cirurgia, e nunca mais voltavam a engordar. Não existe. Isso está, ó, na nossa mente. Trabalhou aqui, trabalhou o resto. Não existe ex-obeso. Só existe obeso desperto. E quando ele está desperto, ele nunca mais volta a engordar. Mas ele é obeso. Tá? Porque, infelizmente, é uma condição mental. Mudou a mente, pronto. Eu acho que você até falou isso, acho que foi na sessão passada, que a gente briga, que é magra de ruim e tal. Então, assim, a pessoa que é magra, que nasceu magra, que foi magra, seja o que for, ela não tem nem a tendência, nem a cabeça, ela não tem aquilo que faz engordar. Então, mas se a gente, como você falou, o obeso, né? A gente é obeso, porque a gente tem isso tudo, a hora que a gente deixa de estar desperto para a situação, ou seja, voltou a comer, voltou a deixar de fazer exercício, vai voltar à condição. Vai. E quando você emagrece e depois você engorda de novo, significa que você não chegou na aceitação. Entenderam? Significa que você não chegou na aceitação, você estava na barganha. Você emagreceu porque você barganhou. Mas você não aceitou. Mas você não aceitou que você não... Que não pode sair do protocolo. Exatamente. Que não pode parar de fazer exercício. Exatamente. Que não pode se encher de bebida alcoólica. Exatamente. Você, quando emagrece e depois você recupera, você não aceitou. Você está lá na barganha. É porque enquanto você estava barganhando, as coisas foram acontecendo. Porque foi que nem você falou. Eu não vou comer esse doce hoje
porque eu estou no protocolo, mas eu vou comer ele daqui a 2 meses, quando eu tiver. E aí você joga só para frente. Né? Exatamente. Entendeu? Então, por isso que eu gosto de trazer esse assunto, porque desperta. É um assunto que você bota você para pensar. E quando você estiver lá fora, numa situação em que você, né? Não, eu aprendi lá, naquele dia, a gente conversou, a gente falou sobre a barganha, sobre a aceitação, entendeu? Então, é um aprendizado que fica. Certo? Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Nossas palmas. E eu vou... Alguém tirou foto da... A gente vai...